número 5. O experiente Davi, com toda a sua técnica, com a 8. Patrick é o número 7. Novidade na escalação, Bruno Henrique joga com a 10. Na frente o estreante Zelov com a 9. E o talentoso Eric, camisa número 11, esse é o time do Goiás. Aí a disposição tática do time do Julinho. Vamos agora ao Vasco de Jorginho. Martim Silva, goleiro uruguaio. Lateral direito é Madison com a 2. Aliás, o Vasco mantém a escalação do jogo contra o Flamengo, com Rodrigo e Anderson Salles na zaga. Cristiano na lateral esquerda. Essa é a escalação do Vasco. Guinha Azul, Xerifão, joga com a 5. Serginho é o camisa 8. O paraguaio Júlio dos Santos é o número 9. Nenê, o cara da criação, com a 10. O baixinho Jorge Henrique com a 11, que foi de Romário. E Riascos joga com a número 7. Aí a disposição tática do time do Jorginho. Luiz Flávio de Oliveira é árbitro FIFA. Ele apita o jogo entre Goiás e Vasco. Começam as emoções do primeiro tempo, saída do Vasco. Essa é a primeira rodada do segundo turno. Madison voltando o lance. São os primeiros movimentos. Jogo promete. Goiás e Vasco precisando da vitória de qualquer maneira. Serginho. Júlio dos Santos. Prende, volta a jogada para Martim Silva. Martim vem de grandes atuações. Depois do jogo contra o Palmeiras, quando foi sacado pelo Celso Roth, ficou fora do jogo seguinte, voltou muito bem. Felipe Macedo faz o giro, sai jogando mal. Bola do Vasco. Riascos chamando o talento de Nenê. Levanta a cabeça, faz a distribuição, boa bola na esquerda. Vem Cristiano no apoio, tem cruzamento, bola fechada, Renan, Júlio. Tentava o Riascos no meio, Renan saiu mal do gol, não achou a bola. Acorda a torcida do Vasco, veja aí o cruzamento do Cristiano, Renan, Júlio dos Santos, bola quase chegou no Riascos, aí a torcida do Vasco. Primeiro escanteio do jogo é para o time carioca. Nenê, cobrança fechada. Corte foi do Zelov. De novo Nenê. Madison, o cruzamento, Rodrigo de primeiro, um velho conhecido da torcida do Goiás. Para muitos, a carreira do Rodrigo recomeçou aqui em Goiânia. 0 Goiás, 0 Vasco, são os primeiros movimentos do primeiro tempo. Luiz, e você vê o Rodrigo do Goiás jogando de toca, ele machucou a cabeça na partida contra o São Paulo, levou 7 pontos e o sangue desceu para a área dos olhos, por isso ele joga com essa proteção hoje. Bruno Henrique, ficou procurando a bola, Cristiano ganha para o Vasco. Pelo menos nesse início de jogo, o Vasco tenta tomar a iniciativa mesmo jogando como visitante. Está aqui o Cristiano. E na imagem o Rodrigo, com o olho muito roxo. Julinho gritando com o Eric. Eric fez um bom Pan-Americano. E voltou bem ao time do Goiás. Um jogo espetacular contra o São Paulo no Morumbi. Jogou muita bola. Aliás, é difícil dizer quem não jogou bola Exatamente. No Goiás no jogo contra o São Paulo. A melhor atuação do Goiás no campeonato. Jogou muito, muito bem, assim como o Eric. Esse é Madison. Levanta a cabeça, procura alguém, tocou no meio. Davi. Patrick, volta o lance na esquerda. Devolução errada para o Patrick. Anderson Salles. Madison recuando com Martim Silva. Primeiro tempo, 2 minutos aqui em Goiânia. Jorge Henrique. Porrado Jorge Henrique. No início de carreira, Lédio, muitos diziam que o jeitão do Jorge Henrique lembrava o Romário. Tá jogando com a 11 do baixinho. Exatamente, são estilos parecidos, é muito mais o perfil físico, né? Agora, taticamente é um jogador importante, né? O Vasco hoje com o mesmo desenho tático do jogo contra o Flamengo, o Júlio dos Santos pelo lado direito, Jorge Henrique pela esquerda, o Nenê centralizado e o Riascos enfiado lá na frente, tentando se movimentar. Vamos ver o Goiás. Tentativa do Bruno Henrique, posse de bola para o Goiás. Desafio para o Goiás e para o Vasco, para os dois, é manter a intensidade. No caso do Vasco, no jogo contra o Flamengo. Do Goiás, no jogo contra o São Paulo.
Jimenez botou dentro da grande área. Tentativa de cabeça, Zelov de bicicleta! Gol! É do Goiás! Um lindo gol de Zelov de bicicleta! Que cartão de visitas! Zelov na sua estreia, bonito, de bicicleta! Protegeu com o corpo, girou, achou o cantinho. Zelov, golaço, Zelov. 1 pro Goiás, 0 pro Vasco. De bicicleta o Goiás sai na frente. Gol do estreante, gol de Zelov. Que gol, Lédio Carmona. Você quer estreia melhor do que essa? A primeira conclusão do Zelov a gol com a camisa do Goiás. Um gol de bicicleta, em cima do Rodrigo, que tentou chegar, mas ele foi muito ágil e conseguiu esse golaço de bicicleta. A primeira conclusão do Zelov, gol de bicicleta. 1 Goiás, 0 Vasco. Luiz Zelov, que chegou para ajudar o ataque do Goiás a engrenar nesse Campeonato Brasileiro, ficou 1 mês e meio parado. Ele veio do futebol chinês, estava fazendo um trabalho físico em particular com o personal. Já chegou apresentando esse cartãozaço de visitas aí. Que gol do Zelov para aumentar o clima do jogo. Nenê, bom toque de primeira. Tentativa com o Riascos. Um grande início de jogo aqui no Serra Dourada. Você viu ali o Felipe Macedo? Tá aí o autor do gol, Zelov. Fica calada a torcida do Vasco aqui em Goiânia. Tentativa do Júlio dos Santos. Olha a sobra na entrada da área. Serginho chamando o Nenê. Toca de calcanhar. Bola fica um pouco longa. Diogo tirando para o Goiás. Saiu jogando mal. Nenê. Serginho. Tenta o giro. Trabalha a jogada. Errou o passe para o Madison. De novo Diogo. Um grande início de jogo. Felipe Macedo mandou para frente. Temos muito jogo pela frente, mas o Goiás vai conquistando até o momento 3 pontos importantíssimos. Vai chegando a 22 pontos. É exatamente o que a gente falava antes do jogo. Goiás vencendo o jogo tem grandes chances de sair do Z4. Nesse momento está fora. Você viu o Jorginho mantendo a calma, vai voltando ali o Cristiano. Um Goiás, 0 Vasco. Felipe Macedo. Levanta a cabeça, procura alguém, tentava o Zelov ali na frente. Nenê vem atrás da bola, Fred ganhou no alto. Completou o Patrick. Júlio dos Santos, domina o paraguaio. Serginho, de novo, Júlio dos Santos. Guinha Azul. Nenê pode até arriscar da entrada da área. Chamou o Jorge Henrique. Bola para o Cristiano, longa demais. Sport TV, somos todos campeões. Brahma, melhor para o seu time, melhor para o seu bolso. Rodrigo sai jogando na boa, tocando com o Cristiano. Cristiano também já teve passagem pelo futebol goiano. Nenê pediu falta, fica reclamando. Nenê. Traz as opções nos bancos. O Goiás tem Paulo Henrique, Valmir Lucas, Rafael Foster, Igor, Juliano, Murilo, Juan, Carlos Eduardo e Lucas Coelho. São as opções do Julinho. Rodrigo. Bota na grama, cai, chama a falta, falta marcada a favor do Vasco. Já já a gente confirma as opções do Jorginho no banco do Vasco. Madison. Tentando o Júlio dos Santos. Corte do Diogo. Diogo que começou a carreira no Vasco. Na lateral esquerda do time júnior do Vasco. Depois jogou inclusive entre os profissionais. Olha a bola com o Nenê. Renan sai do gol. Não conseguiu domínio o Nenê. 8 minutos. Primeiro tempo com início muito promissor. 1 para o Goiás, 0 para o Vasco. Guinha Azul.
Olha a sobra. Eric na entrada da área. Ajeitou. Ainda Eric. Faz o toque. Zelov, cara a cara. Bateu pro gol. Bateu pra fora. O Eric deixou o Zelov na cara de Martin Silva. O Goiás perde uma grande chance. A chance do segundo no início do primeiro tempo. O Vasco tem a bola. 73% de posse de bola nesse início de jogo. E o Goiás tem a força de ataque. Entrou com 3 atacantes. A defesa do Vasco tá marcando mal. Tá dando espaço. Está jogando em linha e os 3 atacantes do Goiás estão fazendo a diferença nesse início. Apesar de a bola estar com o Vasco boa parte do tempo. Tentativa ali para o Júlio dos Santos. Guinha azul. Júlio dos Santos. Tentando Riascos. Argentino, paraguaio e colombiano. 3 estrangeiros do time do Vasco. Tem lançamento. Tentativa era para a velocidade do Eric. Madison. Pablo Guinha azul. Daí para Cristiano. Nenê. Guinha azul, de novo Nenê. São jogadores de muita experiência, de muita quilometragem. De novo Cristiano. Tenta o lançamento para o Riascos nas costas da marcação. Passou por ele. Diogo voltou o lance com o goleiro Renan. Lembrando que o Renan fez 150 jogos com a camisa do Goiás na partida contra o Brasília. E a bolinha anuncia gol. Chutão do Rodrigo para frente para o Zelov. Olha o Madison se complicando. O Zelov consegue o giro. O Eric está livre. Tem cruzamento. Eric! Na trave! Na trave! O Goiás perde 2 chances seguidas. O Lédio falou, a defesa do Vasco bate cabeça. Tá perdido. Madison nervoso. Defensivamente é um lateral que é muito tenso na marcação. Funciona no ataque. E hoje, mais uma vez, começou muito pilhada a partida. A defesa do Vasco foi bem contra o Flamengo. Hoje está nervosa, está marcando em linha. E o ataque do Goiás, assim como contra o São Paulo, vai jogando bem. Gabigol fez gol para o Santos. Aqui o Goiás tenta. Eric. Ótimo desarme do Guinha azul. Gol do Santos contra o Avaí. Mais uma ótima notícia para o torcedor goiano. Rodrigo tocando na esquerda. 1 para o Santos, 0 para o Avaí. O Avaí vai permanecendo na 17ª colocação. Serginho. De novo o Guinha azul. Trabalhando com o Cristiano na esquerda. 11 minutos, primeiro tempo aqui no Serra Dourada. Cristiano. Rodrigo. Anderson Salles, o Luan continua lesionado. O Luan foi companheiro do Eric nos Jogos Pan-Americanos, jogou bem, faz falta. Guinha azul, acorda a torcida do Vasco aqui em Goiânia. Luiz. Pois não, Guido. O Luan já está no trabalho de transição. A comissão técnica já pode até contar com ele para o jogo contra o Flamengo na quarta que vem. Guinha azul. Mais uma vez o panorama se repete. O Vasco tem a bola, vem para frente. Lançamento, impedimento de Riascos. Mesmo assim, a finalização do Riascos é longe a beça, hein? Muito longe. Estava adiantado, estava impedido o Riascos. Goiás no momento é o 15º colocado, Lédio Carmona com 22 pontos. Exatamente, ultrapassa os 2 catarinenses, olha lá. Olha o Eric tentando. Torcida pede um pênalti, sai jogando o Anderson Salles. Ultrapassa Avaí, que entra no Z4, e o Figueirense, que joga às 21 horas. Contra o Sport lá em Florianópolis. Bola longa demais. Vamos trazer o banco do Vasco. O banco do Vasco tem Jordi, Jean Patrick, Jomar, Júlio César, ex-jogador do Goiás, Lucas Herrera, Thales, Rafael Silva e John Clay. O Jorginho tem no banco o desfalque do Dagoberto. Suspenso pelo 3º cartão amarelo, ficou no Rio de Janeiro. A torcida do Vasco chegou aqui esbanjando otimismo. Lembrando que o Vasco inventou um mote para essa sequência. Eu escolhi acreditar. Bacana a faixa que o torcedor levou para o Maracanã no jogo contra o Flamengo.
Os jogadores do Vasco gostaram. Eu escolhi acreditar. É o lema do Vasco, é o mote para esse segundo turno. E a bolinha anuncia mais gol. Aqui o toque de cabeça na direção do Zé Love. Briga, tenta o Bruno Henrique, acredita, subiu a bandeira. E o juiz dá a pênalti. O juiz marca pênalti a favor do Goiás. É pênalti a favor do Goiás. A marcação veio do assistente. Tive a impressão de que o assistente marcou o pênalti e o Luiz Flávio de Oliveira acatou. Pênalti a favor do Goiás. Cartão amarelo para o Rodrigo. Está reclamando aqui com o Alex. Alexandre Ribeiro marcou, ou pelo menos aparentemente chamou a atenção do Luiz Flávio de Oliveira. Jogadores do Vasco continuam reclamando, é pênalti a favor do Goiás. Veja aí o lance. Puxão de camisa. Puxão. Cristiano puxando o Bruno Henrique. Puxão dentro da grande área. É pênalti para o Goiás. Marcação do Alexandre. Exatamente, a imagem é clara. O puxão, inclusive, desnecessário. Pênalti tolo, infantil. O assistente viu. O juiz estava com a visão encoberta e o assistente observou. Mais uma vez. Dentro da grande área, o puxão. Assintoso. Pênalti a favor do Goiás. Eric na cobrança. O Goiás pode fazer 2-0. Martim Silva já pegou pênalti no Campeonato Brasileiro. Pegou contra o Santos. É a esperança da torcida do Vasco. Eric contra Martim Silva. Pênalti para o Goiás. O Goiás pode abrir. Eric bateu. Gol! É do Goiás. Eric. O Goiás faz 2-0. Bateu bem, bateu no cantinho. Martim saltou no canto certo. Quase chegou na bola. Eric. O Goiás faz 2-0, ela bate no cantinho. Câmera colocada dentro do gol. O Eric acertou a câmera colocada dentro do gol. O Goiás fez 2-0. Num pênalti bobo do Cristiano em cima do Bruno Henrique. O Goiás abre. 2 Goiás, 0 para o Vasco. Lédio. Que podemos falar, é o mesmo Goiás que goleou o São Paulo no Morumbi. Jogando o mesmo futebol envolvente. Decidido, objetivo, fazendo gols. E é um Vasco completamente diferente que venceu o Flamengo quarta-feira no Maracanã. Nervoso, sem criatividade, errando passes em lotes e muito tenso na defesa. Thiago Maia fez o segundo do Santos. Santos vencendo por 2-0. Aqui nós tivemos 4 finalizações do Goiás, 2 gols e 2 chances claras, Lédio. Exatamente. E o Goiás deixando a bola com o Vasco. O Vasco foi com a bola e o Goiás parte para cima. Tentativa do Júlio dos Santos. Sobra na entrada da área. Zé Love. 2-0 Goiás. Eric. Rodrigo tocando na direita. Primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Sport TV, somos todos campeões. Caixa, quem tem sonhos tem poupança da Caixa. Anderson Salles. Júlio dos Santos. Rodrigo tirou. Diogo. O ex-jogador do Vasco manda para frente. Anderson Salles. Davi. Madison. Bico para cima. Bico para trás, na verdade. Fred tirou. Guinha azul de primeira.
Tenta o Vasco pela esquerda com Jorge Henrique. Segue o lance. Não. Tem falta marcada a favor do Vasco. O time do Vasco demonstra claramente uma tensão muito grande. A calma que aparentemente tinha pintado depois da vitória sobre o Flamengo parece que foi embora. O time até começou bem, tentando pressionar o Goiás, tendo a posse de bola. A partir do gol do Zé Love, aquele gol incrível de bicicleta, na primeira conclusão do Zé Love com a camisa do Goiás, o time do Vasco desmoronou. Nenê no cruzamento, a tentativa de cabeça. Cabeçada do Rodrigo. O Vasco não marca gols há 4 jogos no Campeonato Brasileiro. Luiz. Guido Nunes. Essa tensão também se reflete aqui no banco de reservas. O quarto árbitro, Bruno Rezende Silva, desde o lance do pênalti, está conversando com os jogadores, conversou muito tempo com o Zinho também. Eles estão reclamando bastante aqui do auxiliar, né, que acabou marcando esse pênalti. E aí o quarto árbitro disse para também eles segurarem um pouco aí os ânimos para não acabar expulsando ninguém. Houve o puxão. Jorge Henrique. Veio com o pé lá em cima o Bruno Henrique. Jorge Henrique. Ele já está com o vermelho para o Jorge Henrique. Cartão vermelho para Jorge Henrique. O Bruno Henrique fez a falta, o juiz mostraria o cartão amarelo para o jogador do Goiás. É descontrole total no Vasco. Jorge Henrique fez um bonito gol contra o Flamengo, expulso, o Vasco fica com 1 a menos. O juiz pega outro cartão vermelho. Não, tá com cartão vermelho ali na mão. Tá anotando. Aparentemente anotando ali o número do Jorge Henrique. Luiz Flávio de Oliveira expulsando o Jorge Henrique. Jorge Henrique não gostou da entrada e vai dar uma atropelada ali no Bruno Henrique. Era para vermelho para o Jorge Henrique, Lédio? É desnecessária essa entrada. Se o juiz está a fim de segurar, ele dá cartão amarelo. Mas ele não deixa de ter um ato hostil. Não chega a ser um pontapé, mas ele dá um bico ali no jogador, dá um biquinho no jogador. Não foi um bico para machucar o jogador, mas é um ato hostil. O juiz interpretou direto como cartão vermelho. Enfim, ele não precisava fazer isso. A questão é que ele gerou a discussão, a interpretação do árbitro. Era um lance absolutamente inútil do Jorge Henrique. A entrada foi intempestiva do jogador do Goiás? Foi. Merecia cartão amarelo, inclusive. Mas ele não precisava reagir. Ele não gosta, veja aí a reação do Jorge Henrique, vem para um toque ali, vem para um revide para dar uma encostada ali no Bruno Henrique. O juiz entendeu que foi agressão, vermelho para Jorge Henrique e amarelo para o Bruno Henrique. Lédio perdendo por 2 a 0, o Vasco fica com 1 a menos. O Vasco perdeu a cabeça, né? Totalmente. Além do Goiás jogar bem, o Vasco está completamente descontrolado em campo a partir do gol do Zé Love. Não tem nada a ver com o pênalti. O pênalti aconteceu também. Mas a partir do gol do Zé Love, o Vasco se perdeu em campo. Nenê tenta o cruzamento, a bola vem fechada. Renan acompanha. Sport TV, somos todos campeões. Novo Uno, descolado como você. Amanhã, 1h da tarde, temos um Tá Na Área especial. Depois do jogo de 11 horas, tem Tá Na Área especial no Sport TV, 1h da tarde. Programão, não perca. 22 minutos, primeiro tempo de jogo no Serra Dourada. O Goiás vem de um grande resultado no Campeonato Brasileiro. Fez 3 a 0 em cima do São Paulo, vai vencendo o Vasco por 2 a 0. Davi. Esse é Jimenez. Daí para Bruno Henrique. Levanta a cabeça, faz o cruzamento, a tentativa do Eric. Rodrigo bem no desarme, está jogando Serginho, passou pelo Davi. Daí para Madison, Júlio dos Santos, esticando com o Madison. Sobra do jogador do Vasco, Riascos. Falta cometida pelo Fred, falta a favor do Vasco.
Canta alto, canta bonito a torcida do Goiás. Amanhã tem Atlético Mineiro e Palmeiras, Brasileirão, futebol campeão, começando às 5h15 com esse grande jogo, Atlético Mineiro e Palmeiras. Que tenta o Vasco. Tentativa do Rodrigo. Boa defesa do Renan. Goiás vai chegando a 22 pontos, o Vasco vai permanecendo com 13. Nas últimas 4 vezes que o Vasco enfrentou o Goiás aqui no Serra Dourada, o Vasco não perdeu. Venceu 2 jogos e empatou 2. Giménez. Hoje Goiás 2, Vasco 0. Diogo. Puxa para o meio, Davi pediu. Força a jogada com Eric. Davi. De novo Davi, tocando para o Patrick. Deixou com Eric na entrada da área. Driblou, passou. Zé Love na tabela com Eric. Zé Love. Sai jogando o Nenê para o Vasco. Lançamento à frente. O Riascos está sozinho contra 2. Vai ter que se virar sozinho. Agora Riascos contra 4. Driblou. Riascos contra 5. Segurou e voltou a jogada com o Guinha Azul. Vasco demorou a chegar, hein? Riascos chegou a ficar contra 5 jogadores do Goiás. Domina Nenê. Tentou o cruzamento, pegou no Giménez. Está jogando Bruno Henrique. Parou não. Tem falta, pegou no braço. Falta a favor do Vasco. Cartão amarelo para Giménez. Luiz, ele estava pendurado. Foi o terceiro, está fora do próximo jogo do Goiás. Jorge Henrique foi expulso aos 20. Veja aí a bola pegando. Tava de costas, hein? Aumentou a área, aquela situação toda. Amarelo para Giménez. Nenê na cobrança. Faz o cruzamento na direção do Rodrigo. Anderson! Cabeçada para fora do Anderson Salles. Vai voltando aí o Rodrigo. A cabeçada foi do Anderson Salles, que subiu atrás dele. Veja mais uma vez. Anderson Salles cabeceando para fora. Tiro de meta para Renan. Tá aí o Rodrigo do Goiás. Goiás 2, Vasco 0. Goiás estreando hoje Zé Love. Que estreia do Zé Love, hein? Gol de bicicleta. Serginho. Caiu, pediu uma falta, falta do Patrick. Vasco precisando de uma virada com 1 a menos. E dos 190 jogos que tivemos até o início da rodada, o time que saiu na frente venceu 131. Temos poucas viradas nesse Campeonato Brasileiro. Davi, volta o lance. Felipe Macedo. Faz o lançamento para o Zé Love. Conseguiu o drible, passou na boa. Bom toque no meio para o Eric. Dividiu, olha a sobra. Bruno Henrique driblou, abriu espaço. Martins saiu do gol, tem cruzamento. Martins Silva. Martins Silva está fora do gol ainda. Vem o Goiás com Bruno Henrique. Voltou o lance, Martins voltou. Giménez. Ótima saída do goleiro do Vasco. E o Goiás com calma recomeça aqui atrás. O jogador a mais, com espaço em campo. É um time que toca bem a bola. Enfim, o Vasco está muito desorganizado em campo. Primeiro tem que acertar a cabeça, a mente, para depois tentar igualar as ações contra o Goiás. Mas é muito difícil. Basicamente esse será o drama de todo o segundo turno, acertar a cabeça. Vasco precisa, fazendo uma conta de 46 pontos, precisa de 11 vitórias para fazer mais 33. Tudo bem, o corte pode ser abaixo, mas precisa aí pelo menos de uns 30 pontos. Rodrigo, tocando com o Giménez. Primeiro tempo, 28 minutos aqui em Goiânia. Goiás vai conquistando mais uma vitória importante no Campeonato Brasileiro. Venceu o São Paulo por 3 a 0, vai ganhando do Vasco por 2 a 0. Felipe Macedo, e agora, como o Led falou, com 1 a mais, o Goiás gira o jogo, fica com a bola no pé. Zé Love pediu falta, segue o lance. Serginho. Madison. Tentando Riascos aqui na frente.
Fred pediu um toque de mão do Riasco e está jogando mais uma vez o Goiás. Está sozinho o Riasco, o Nenê joga muito longe dele. O Júlio dos Santos está abandonado pelo lado direito, participa pouco do jogo. O Jorge Henrique já não está mais em campo. O desenho pensado pelo Jorginho se perdeu totalmente. Está sentindo o pé aí o Riascos. Vamos ver o que aconteceu no lance. Parece que tem um toquinho ali no pé dele. Pode ter sido um pisão. Tem um toque no pé do Riascos. A situação do Vasco é dramática. Nos últimos 10 anos, o time que terminou o turno na última colocação foi rebaixado. A bolinha anuncia gol. Léo Gamalho diminui para o Avaí. 2 Santos, 1 para o Avaí. Mais do que nunca, o lema da torcida do Vasco, eu escolhi acreditar, tem que estar presente, Lédio. A situação do Vasco vai se complicando rodada após rodada. Exatamente. É complicado, né? Acreditar, você tem que acreditar quando tiver chances matemáticas, mas o roteiro é muito ruim, né? As situações vão ocorrendo, toma um gol de bicicleta com 4 minutos, quando ainda estava com o jogo equilibrado, tentando pressionar o Goiás, e a partir daí tudo desanda. Lembrando que o Vasco, de gloriosíssima história, completou ontem 117 anos. Patrick, Diogo, são as emoções do Campeonato Brasileiro. O Goiás vai vencendo o Vasco. Virada do Davi. Boa bola aqui na direita. Bruno Henrique. Tem cruzamento que para no Guinha Azul. Cristiano. Uma jogada com o Gimenez. Pega no Gimenez, fica com o Goiás. Bruno Henrique. Rodrigo. Davi deixou passar. Olha o Patrick na entrada da área, arriscou. Longe do gol de Martins Silva. Vasco começou a rodada a 7 pontos de sair da zona de rebaixamento. Vai perdendo, vai permanecendo com 13. O Goiás vai chegando a 22. Tentativa do Vasco. Júlio dos Santos. Davi, Patrick. Voltando com o Diogo. Gira na boa, sai jogando com categoria. Ainda Diogo. Caiu, segue o lance. Júlio dos Santos. Guinha Azul, Diogo tá caído. Nenê, perdeu pro Rodrigo. Falta do Rodrigo no Nenê. Falta, inclusive, para cartão amarelo. Zelov não gosta da marcação. Se levanta aí o Nenê, que veio do futebol inglês pro Vasco. Nenê, camisa 10. Lembrando para você que está chegando agora que o Jorge Henrique foi expulso aos 20 minutos. O Vasco tem 1 a menos. Pablo Guinha Azul. Nenê. Com a marcação do Rodrigo. Foi puxado pelo Rodrigo. Tem falta do Rodrigo. E aí a torcida do Vasco pede um cartão para camisa 5 do Goiás. O Nenê também. Puxão ali no Nenê. 32. Amanhã, a 1h da tarde, tem um Tá Na Área especial para você. Não perca. 1 da tarde, Tá Na Área. Guinha Azul. Cruzamento. Deu de zagueiro ali o Anderson Salles. Rodrigo, já havia impedimento. Sport TV, somos todos campeões. Vivo, viva intensamente na velocidade do 4G líder. Lédio, em relação às opções no banco do Vasco, com 1 a menos, você faria alguma alteração? Talvez a entrada do John Clay poderia ser importante, até para ajustar taticamente o time no modelo que costuma jogar. Eu acho que na situação que o Vasco está, manter 2 volantes, a gente tem que arriscar um pouco mais agora. Eu sei que o Jorginho não pensou o jogo assim, mas enfim, tem que tentar sair para o empate, pelo menos. Bota o John Clay, um jogador que tem um chute de fora da área, abre mão de um volante e tenta ir para a pressão. Uma pressão desesperada, mas necessária nesse momento do jogo, da situação do Vasco no campeonato. Zelov puxa pela camisa, amarelo para Zelov.
Lédio, situação do Vasco literalmente no campeonato, né? Não só no jogo, uma situação dramática no campeonato. Em relação ao Goiás, o Vasco fica 9 pontos atrás com essa derrota parcial. Em relação ao Avaí, continua 7. Vamos ver o Vasco. Lá vem Vasco com perigo, com o Cristiano. Dividiu. Fred por baixo. Tá aí o Fred voltando para a zaga. Posse de bola para o Vasco. Vai se posicionando aí o Cristiano. Primeiro tempo, 34 minutos. Nenê. Trabalha com habilidade, ganha o lateral para o Vasco. Antes do início da rodada, segundo os cálculos do matemático Tristão Garcia, o Vasco tinha 90% de risco de ir para a Série B. Tentativa dentro da grande área, Davi tirou, Nenê briga, Rodrigo tocando com o Bruno Henrique. E segundo o Tristão, o Goiás tinha 51% de riscos. Lá vem Eric, lá vem o Goiás. Bom corte do Rodrigo, ele diz que o último toque foi do Eric, foi tiro de meta para Martins Silva. Aliás, o Martins Silva foi convocado para a seleção do Uruguai e não vai jogar contra o Internacional no dia 2 de setembro e contra o Atlético Mineiro no dia 5 de setembro. Mais um desfalque pesado para o Vasco. Tá o goleiro Martins Silva. 35, primeiro tempo. Amanhã, 1h da tarde, depois do jogo das 11, tentar na área especial, bom demais. Falando do jogo das 11, fazendo um aquecimento, uma projeção da rodada, tá na área. 1h da tarde aqui no Sport TV. Cristiano. Rodrigo. Júlio dos Santos. Lançamento, bom lançamento para o Riascos. Fred chega na marcação, Fred chuta para trás. Você repara, está sempre sozinho o Riascos. O meio campo não está encostando, não está chegando nele. É difícil para ele resolver. É escanteio para o Vasco. Vasco tem o Rodrigo, que é muito bom no jogo aéreo. O Anderson Salles também já marcou gols. Vasco vai tentar no jogo aéreo. Acorda a torcida do Vasco aqui em Goiânia. Escanteio para o Vasco. Nenê faz o cruzamento para o Anderson Salles. Não chegou nele, chegou no Rodrigo do Goiás. E agora o Goiás sai no contra-ataque, pode ser muito perigoso. O Rodrigo levantou a cabeça, errou o lançamento. Era na esquerda e não na direita. Guinha Azul. Segundo jogo do Jorginho comandando o Vasco. O Celso Roth em 13 jogos perdeu 7. O Vasco conseguiu um empate. E com o Roth o Vasco venceu 5 vezes. Mas 2 desses jogos foram pela Copa do Brasil. Em todo o Campeonato Brasileiro o Vasco tem apenas 3 vitórias, 2 em clássicos. Venceu o Fluminense e o Flamengo. Venceu também o Avaí. Jimenez. Rodrigo. Essa é a primeira rodada do segundo turno do Brasileirão. Tirando o Madison. Serginho. Guinha Azul. Nenê. Foi uma boa contratação, Lédio. Tá gostando desse início do Nenê no Vasco? Tá buscando o ritmo de jogo. É um jogador de muita qualidade. Quando tiver inteiro, tiver com os reflexos em dia, fisicamente 100%, vai ajudar muito o clube. Chegou um pouco tarde, né? Mas é um jogador diferenciado, um jogador com muita qualidade. Um jogador que foi titular do Paris Saint-Germain, foi titular do Bordeaux, sempre jogando em altíssimo nível. Felipe Macedo. Rodrigo. Eric. Diogo. Eric. Zelov pediu, tem cruzamento na direção do Zelov, não, a bola passa, chega no Bruno Henrique. Zelov continua pedindo, Bruno Henrique encara a marcação, com facilidade chegou à linha de fundo, fez o cruzamento. Tá fácil passar pela marcação do Cristiano. Falta do Fred, falta a favor do Vasco. Outra falta boba, né? O lance era dele,
ele faz a carga em cima do Riascos. De novo vai a falta do Fred no Riascos. Tem que chegar curto, não adianta ele chegar lançando o tempo todo. Eu sei, não, aqui que eu falo, a gente joga no pé. Jorginho orientando o time do Vasco. Nenê. Mais uma que não chegou no Riascos, chega no Serginho. Vasco tenta um gol no primeiro tempo. Está com um a menos desde os 20, quando o Jorge Henrique foi expulso. Guinha azul. Cristiano. 39, primeiro tempo aqui no Serra Dourada. Nenê. Tentou uma devolução para o Cristiano. Fred para frente. Rodrigo. Guinha azul. Sport TV, somos todos campeões. Quilômetro de vantagens Ipiranga, agora com ingresso para o Rock in Rio. Tá o Julinho. Julinho apostou no Zelov para hoje. Aliás, o Julinho Camargo já tinha trabalhado com o Zelov no Grêmio. Davi. Diogo. Chamando Patrick. Posse de bola para o Vasco. Rodrigo tirou a toca. E o Serginho, esperto, ganhou para o Vasco. Avança com a bola dominada, adiantou demais. Categoria do Fred. Fred tirando. Anderson Salles. Júlio dos Santos. Vasco já fez 30 contratações na temporada. Palmeiras é muito badalado, mas o Vasco contratou mais. 30 contratações fez o Vasco. Nenê. Nenê veio na última leva. Cristiano brigou com a bola, perdeu para o Fred. Sport TV, somos todos campeões. Shampoo Clearman, limpeza profunda, refrescância e zero caspa. Lédio, ainda a respeito das contratações do Vasco, o nome que apareceu em São Januário foi Jonás Gutierrez. Argentino, está sem contrato desde que deixou o Newcastle, está com 32 anos. Ex-jogador da seleção argentina. É um jogador com características mais defensivas. Eu acho que o elenco do Vasco precisa de outras soluções, inclusive para laterais, inclusive. E fala também, Lédio, Jonás Gutierrez passou por um drama pessoal, teve um câncer, enfim, já está recuperado. Mas não acho que seja a melhor das contratações para o momento, porque o time precisa. E o Vasco fala num centroavante para o lugar do Gilberto, que foi embora. Não deveria, inclusive, ter ido embora. Que era o melhor atacante do Vasco, um centroavante que decidiu o estadual, alguns clássicos do estadual para o Vasco. Eu não teria aberto mão do Gilberto, mas ele saiu. Não está mais aí, o Vasco precisa mesmo de mais um atacante. Guinha azul. Júlio dos Santos. 42, primeiro tempo de jogo aqui no Serra Dourada. Madison. Júlio dos Santos. Madison. Vem no apoio, faz o cruzamento para o Riascos. Fred tirou. Zelov. Falta no Zelov. Daqui a pouquinho, no nosso intervalo campeão, os gols de Santos e Avaí. Já no nosso intervalo campeão. E eu lembro que amanhã, 1h da tarde, você está revendo aí a falta no Zelov. Logo depois, o jogo das 11. Tem Tá na Área especial, 1h da tarde, ao vivo no Sport TV. Luiz, teremos mais 2 minutos. São informações do gramado com Thaís Freitas, com Guido Nunes. Comentários de Lédio Carmona, o Goiás vencendo o Vasco. Anderson Salles voltando com Martim Silva. Marcação do Goiás bem adiantado, tentando forçar o erro na saída de bola do Vasco. Acho que agora consegue respirar um pouco mais, tocar a bola um pouco mais. O Goiás diminuiu o ritmo e permite que o Vasco pense um pouco mais o jogo ofensivamente. Mas aí o problema é esse aí. Sempre um jogador isolado na frente, sempre ele, o Riascos. Riascos diz que foi agredido pelo Fred. Reação enérgica do Riascos. Amarelo para Riascos.
Lédio, de tempos em tempos o Vasco claramente demonstra descontrole em campo. Vamos ver. Jogada aí do Fred com o Riascos. O assistente estava em cima. Estava ali, disse que não houve nada. E aí o Riascos reclamou a ponto de receber um cartão amarelo. Exagerou na reclamação. Temos 44 minutos, primeiro tempo aqui em Goiânia. Goiás vai conquistando a sua segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Pela Sul-Americana empatou com Brasília, mas jogando com 9 reservas. No último sábado brilhou no Morumbi, ganhando do São Paulo por 3-0. No Campeonato Brasileiro, o Vasco perdeu para o Curitiba, no Rio de Janeiro. Mas o Vasco vem de grande vitória sobre o Flamengo pela Copa do Brasil. Riascos. Fred. Jimenez. Rodrigo tocando. Eric. Jimenez vem na ultrapassagem. Errou o passe ali o Bruno Henrique. Sobe a placa de 2 minutos. Juiz prometendo o jogo até 47 no primeiro tempo. Tome lançamento para o Riascos. E Lédio, nessa situação, na situação até emocional do Vasco, se o Vasco colocar mais um atacante em campo, obviamente fica mais vulnerável. Se torna mais ofensivo, mas fica mais vulnerável. Pode tomar uma goleada hoje aqui. Mas tem que ter a postura do meio campo, tem que encostar mais. O Nenê tem que aparecer mais ofensivamente, encostar no Riascos, o próprio Rúlio dos Santos. Enfim, tentar se estabilizar defensivamente. Talvez abrir mão de um volante no segundo tempo, a entrada de mais um jogador de frente, que não precisa nem ser um atacante, pode ser o próprio John Clay. Olha o lançamento, condição legal. Bruno Henrique dominou, ajeitou, bateu pro gol. Defendeu Martin Silva. É escanteio pro Goiás. Bruno Henrique perde mais uma chance cara a cara. Condição legal. Cristiano dava condição. No peito, na grama, Bruno Henrique. Martin Silva salva o Vasco. Cristiano reclama, mas ele dava a condição. Está muito mal no jogo, defensivamente. E hoje também não funciona no ataque. Assim como o Matos. Os dois laterais do Vasco jogam abaixo, muito abaixo hoje. Quase o terceiro do Goiás. Davi batendo escanteio. Bola para Jimenez. A devolução para o Davi. Errou o passe de primeira para Jimenez. Passamos dos 46. Brasileirão 2015. O Goiás vencendo o segundo jogo seguido na competição. E já perdeu pelo menos 3 chances claras de fazer mais gols. 2 Goiás, 0 para o Vasco. Eric. Último toque do Cristiano, escanteio. Tá reclamando demais ali o Cristiano. Davi batendo mais um escanteio para o Goiás. Pode ser o último lance do primeiro tempo. Davi no cruzamento. Riascos tirou de cabeça. Patrick. Com a marcação do Guinha Azul. Com a marcação do Rodrigo. Patrick. Passou pelo primeiro. Passa pelo Guinha Azul. Tem falta do Guinha Azul. Girou para lá. Girou para cá. Falta do Guinha Azul derrubando o Patrick. Para você curtir de novo. Falta para o Goiás. É lisa esse time do Goiás no meio para frente. Né? São jogadores habilidosos. Rodrigo, Patrick. O Davi dá experiência ao time. Os 3 jogadores de frente têm habilidade, são muito velozes. Pode ser um bom momento para o Goiás no cruzamento, na falta, no jogo aéreo. Falta para o Goiás. Davi bateu fechado, tiro de meta para Martin Silva, vai acabar o primeiro tempo. Fim de primeiro tempo, apita Luiz Flávio de Oliveira. Não caiu a ficha, mas você viu que lindo! Mamãe tá com saudade, filha. Eu te amo. Eu te amo mais, filha. Eu te amo bastante. Eu te amo bastante. Eu te amo bastante, filha. É pela Sofia que eu tô aqui. A
Apoio Bradesco, leve o espírito olímpico para a sua vida. Claro, é você quem faz o agora. E agora é Rio 2016. McDonald's, triplo cheeseburger nos pequenos preços, sabor inigualável. Nissan, patrocinadora oficial dos Jogos Rio 2016. E Correios, onde tem entrega, tem Correios. Rapaziada, eu vou aceitar porque ele fez o gol, mas é o seguinte, não vai bater dessa maneira. No jogo não vai bater. No longo prazo, o estádio só é viável com as equipes locais. Não é viável com visita esporádica, é somente com os times locais. Foi a força de um grupo que foi levado tudo para dentro de campo no segundo tempo. E ali foi o momento da superação. O Grêmio precisa vencer por 2 gols de diferença. O Filipão uma hora me chamou no canto e falou: Miguel, olha, é o seguinte, estamos meio sem perna. E eu do meio do campo, eu olhei para dentro da área, estava o Zé Afonso e eu falei: vai daqui mesmo. Aí você tirou a bola de cabeça, foi pro pé do Ailton e foi o jogador que foi lá e decidiu para nós esse título, né? Grêmio 2, Portuguesa 0, na final do Campeonato Brasileiro de 1996. Esse foi meu jogo exclusivo. Quem está do lado Net economiza muito no Netfone. Com os novos planos ilimitados, você fala grátis com outros fixos e até celulares, claro, de todo o Brasil. É só usar sempre o 21. Além disso, você fala de graça, ligando de Netfone para Netfone na mesma cidade. Aproveite para falar com todo mundo e economizar. Curta o lado Net. Começam as emoções do segundo tempo. Saída do Goiás. 2 Goiás, 0 para o Vasco. Goiás vem de uma grande vitória no Brasileirão sobre o São Paulo. Rodrigo faz a virada de jogo aqui atrás. Felipe Macedo tocando com o Diogo. Lembrando que o Felipe Menezes tem uma lesão muscular de grau 2. Parte anterior da coxa direita. Fica parado aí uns 15 dias. Não joga contra o Brasília, não joga contra o Atlético Paranaense, contra o Palmeiras. Se bem que, como ele pertence ao Palmeiras, ele já não jogaria contra o time do Marcelo Oliveira. Diogo, volta o lance. Felipe Macedo. De novo o Diogo. Tenta a jogada à frente, o lançamento para o Zelov, a bola fica com o Martins Silva. E quem jogaria no lugar do Felipe Menezes era o Lineker, que ficou fora. O nome dele não apareceu no bid. O Goiás estendeu o contrato dele até dezembro de 2019. Serginho. Guinha Azul. Vamos ver se o Vasco apresenta uma postura diferente, já que os jogadores são os mesmos. Vasco tem 10 desde a expulsão do Jorge Henrique. Pelo menos uma maior aproximação do Júlio dos Santos, do Nenê, dos próprios laterais, né? Para o Riasco não ficar tão isolado na frente como no primeiro tempo. Madison, Júlio dos Santos. Estica na frente com o Madison, tem falta. Veio no gás aqui o Felipe Macedo. E a torcida do Vasco pede um cartão para o Felipe Macedo. Cito mais uma vez, para você que não acompanhou o início da transmissão, temos praticamente estádio dividido. Talvez um pouquinho mais de torcida do Goiás, mas pouca coisa. Acorda a torcida do Vasco aqui em Goiânia. Nenê batendo falta. Vasco tenta no jogo aéreo. Cruzamento do Nenê na entrada da pequena área. Está jogando o Rodrigo. Eric dispara na frente. Eric estava impedido, não. Ficou parado ali para não ficar em impedimento. Tá aí Eric. De novo o Rodrigo. Voltou para o segundo tempo sem a touca na cabeça. Mas deve incomodar demais jogar futebol com uma touca de natação na cabeça. Felipe Macedo. Tocando com o Diogo. Bruno Henrique se apresentou na esquerda. A bola vem no Patrick. E o Goiás valoriza a posse de bola. Fred.
Grita Vasco, Vasco, torcedor vascaíno. Aqui em Goiânia. Diogo. Patrick tentou de calcanhar. Boa antecipação do Eric. Vem na direção do gol. Tentou o Zelov. O corte foi do Rodrigo. Riascos. Bom desarme do Felipe Macedo. Diogo. Tá no mano a mano. Vem pra cima da marcação do Madison. Tá cheio de gás aqui o Diogo. Consegue o cruzamento na segunda trave. Tiro de meta para Martins Silva. Vasco tem 47 jogos na temporada, com 21 vitórias, 10 empates e já perdeu 16 jogos o Vasco, que já está no terceiro técnico no ano. Anderson Salles. Madison. Nenê. Ganhando o Davi. Rodrigo. Mais atrás com Fred. Ganhando o Cristiano para o Vasco. Posse de bola para o Vasco. E tem bolinha anunciando o gol na noite. Terceiro gol do Santos. Ricardo Oliveira volta a marcar. Tava difícil, perdeu o pênalti contra o Vasco. Artilheiro, continua na artilharia, né? 11 gols agora. 3 para o Santos, 1 para o Avaí. Bom resultado para o Goiás e para o Vasco. Caso, obviamente, melhor para o Goiás, que está chegando a 22 pontos. Cinco minutos num segundo tempo que começa devagar. O Goiás não acelera. Diogo. Passa pelo Nenê, puxa para o meio. Patrick. Jimenez. Eric pede na entrada da grande área. Jimenez viu. Falta no Jimenez. Trombada ali do Paraguai, o Júlio dos Santos. Domina Rodrigo para o Goiás. Nenê toca de cabeça. Chegou no Diogo. Goiás vem de grande vitória sobre o São Paulo, mas Led tinha feito alguns jogos bons, né? Contra Flamengo, Curitiba, Atlético Mineiro. Goiás não jogou mal, não. É irregular. Quando o Flamengo fez um bom primeiro tempo, segundo tempo o Flamengo conseguiu chegar à vitória. E é um time que empata muito, né? Vinha de 3 empates antes da vitória contra o São Paulo. Empata muito por 0-0. Teve 4 empates por 0-0 no campeonato. Mas enfim, tem evoluído com o Juninho Camargo. Os 2 últimos jogos são o grande ponto positivo do Goiás no campeonato. Uma vitória sobre o São Paulo, inapelável e retocável, uma grande atuação. E o primeiro tempo hoje explorando muito bem o nervosismo do Vasco, os erros defensivos do Vasco e com muita frieza. Uma boa qualidade ofensiva. Está jogando o Fred. Lançamento à frente para o Zelov. Anderson Salles tocando para trás. Escanteio para o Goiás e Zelov, que pede o grito da galera. Fez um lindo gol de bicicleta no início do jogo, Zelov. Tá o Zelov. Ele foi o 17º jogador contratado pelo Goiás em 2015. Olha aí a torcida do Goiás. Goiás 2, Vasco 0. O cruzamento abrindo, Zelov! Martins Silva defendeu, estava bem colocado no meio do gol. De novo o cruzamento do Davi para a cabeçada do Zelov. Goiás adianta seus jogadores, marca a saída de jogo do Vasco de Madison. Aí tome lançamento para o Riascos. Chegou atropelando, fazendo falta no Felipe Macedo. Sport TV, somos todos campeões.
Brahma, melhor para o seu time, melhor para o seu bolso. Amanhã, depois do jogo das 11, que é Ponte Grêmio, tem Tá na Área. Tá na Área especial. 1h da tarde tem Tá na Área. Logo depois do jogo das 11. Cristiano já jogou aqui em Goiânia, como eu falei, foi jogador do Vila Nova. Perdão, Luiz. Jorginho conversa com Herrera. Porque o Riascos continua muito sozinho na frente. Não sei qual seria a opção dele, quem ele tiraria, se ele tiraria o Júlio dos Santos, se tiraria um volante. Enfim, mas de fato está muito, o próprio Riascos isolado. Você não tiraria não, Lédio? Vai continuar com o mesmo problema de isolamento. Vai ficar o Herrera isolado. Rodrigo. Júlio dos Santos. Nenê. Passou bonito, passou com categoria, dividiu, ganhou na raça. Madison caiu, pediu falta. Falta perigosa a favor do Vasco. Madison continua. Os jogadores do Vasco, de uma forma geral, continuam pedindo cartões para todos os jogadores do Goiás. Falta do Patrick. Luiz, antes da falta, alteração, vai sair o Riascos com a camisa 7 para a entrada do Herrera com a 17. Então continua, Lédio. Eu acho que muda pouco o panorama. Respeito a decisão do Jorginho, mas eu acho que não vejo como mudar muito o panorama. Riascos jogou mal? Jogou mal. Foi sozinho também. O meio-campo encostou pouco nele, ele teve poucas opções de jogada. Pode ser que o Herrera entre inspirado e mude o jogo. Mas com o desenho tático que o Vasco tem mostrado, mesmo com um jogador a menos, o meio-campo não aparecendo para o jogo, difícil. Nenê na cobrança, pode ser um bom momento para o Vasco. Nenê faz o cruzamento na entrada da pequena área. Rodrigo vem atrás da bola. Levanta a cabeça, procura um companheiro, procura um jogador do Goiás. Achou o Davi. Boa distribuição. Jimenez. É um presentaço para o Serginho. Herrera. Serginho. Guinha azul. Cristiano faz a ultrapassagem pela esquerda. Brasileirão 2015, temos 10 no segundo tempo. Rodrigo. Júlio dos Santos. Rodrigo errou o passe. Paraguai, o ex-jogador do Bayern de Munique, se esforçou, mandou para fora. Aliás, aqui no Brasil, Júlio dos Santos já jogou no Grêmio e no Atlético Paranaense. Diogo. Marcado o impedimento de Zé Love. Nitidamente adiantado o Zé Love. Buscando o jogo, Nenê. Lançamento na esquerda. Júlio dos Santos não acreditou muito no toque do Cristiano. Girou na boa ali Bruno Henrique. Mas o Vasco recupera com o Guinha azul. Cristiano. Vaiado pela torcida do Vasco. Serginho passou na boa no primeiro lance. Fred alivia. Aliviou dando um chutão para frente ali o Fred. Vasco tem a bola mais uma vez com o Rodrigo. Anderson Salles. Nenê, ótimo toque de primeira para o Madison. Beleza de toque do Nenê. Madison, olha a sobra com o Nenê. Caiu na grande área. Segue o lance. Torcida do Vasco vai à loucura. Nenê queria pênalti. O Vasco recupera a posse de bola. Tem falta. Falta dura no Serginho. Vamos ver a jogada com o Nenê. Bola mal cortada para o meio. Lédio Carmona. O Patrick chega atropelando. Ele estava entrando na área. Felipe Macedo. O Felipe Macedo. Ele tinha condição até de bater para o gol. Veio atropelando o Patrick.
Perdão, foi o Felipe Macedo, mas eu vi pênalti na jogada. Lá vem Vasco. Acabou o campo para o Serginho. Vamos ver de novo o lance daqui a pouquinho. Parece que tem um toque no pé do Nenê. O Nenê, inclusive, olha sai aí, mancando. Vamos ver. Não, não tem não. Dá um pulo. Ele pula. Ele dá um salto. A imagem agora é clara. Por esse ângulo parece que tem o toque. Ele pula. No outro não. Então o juiz acerta, não houve pênalti, na opinião de Lédio Carmona. 2 Goiás, 0 para o Vasco. Felipe Macedo. Está jogando com o Diogo. Essa é a 16ª partida do Goiás aqui no Serra Dourada na temporada, com 7 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. O Goiás perdeu aqui para o Avaí, para o Fluminense e para o Flamengo. O Goiás não tem o que mexer, né? O time está bem organizado, espera um momento para dar o bote, para tentar um contra-ataque e matar o jogo. O Vasco pode arriscar um pouco mais. Eu tiraria o Júlio dos Santos, poria o Rafael Silva ou mesmo o John Clay. Falta do Serginho derrubando o Diogo. Amanhã, 13h, não perca, tem Tá Na Área Especial. Depois do jogo das 11, Sport TV ao vivo apresenta o Tá Na Área Especial. Falta marcada a favor do Goiás. E amanhã tem jogão no Sport TV, no Futebol Campeão amanhã. Pré-jogo começando às 5h15. Vem aí Atlético Mineiro e Palmeiras. Olha o detalhe das pernas do goleiro uruguaio. Falta para o Goiás. O cruzamento na segunda trave. Para fora. Bem posicionado. Chegou por trás da marcação do Vasco. Zelov finalizando para fora. Reveja o lance aqui no Sport TV. O estreia do Zelov, hein? Inspirado, parece bem fisicamente, não está sentindo o ritmo de jogo. Chegou essa semana para o Goiás. Melhor que o Zelov do Curitiba? O início parece ser melhor. Parece ser melhor. Ele teve um ano muito irregular no Curitiba ano passado. Nenê. Mas vamos esperar um pouquinho, não? É o primeiro jogo, né, Lédio? Exatamente. Sport TV, somos todos campeões. Caixa, quem tem sonhos tem poupança da Caixa. Guinha azul. Herrera foi desarmado. Guinha azul fez falta. Davi levou vantagem. Bruno Henrique deixou passar. Lá vem Zelov, levantou a cabeça, trombada na boa, Rodrigo ganha. Bola para o Vasco de Guinha azul. Se atrapalhou, Rodrigo conserta. Cristiano. Serginho, Guinha azul. Anderson Salles. Júlio dos Santos. Madison. Sempre lembrando que o Vasco tem um a menos desde os 20 do primeiro tempo, quando o Jorge Henrique foi expulso. Sport TV, somos todos campeões. Novo Uno, descolado como você. Diogo. Davi forçando a ultrapassagem do Diogo. Anderson Salles das costas para a marcação. Volta o lance, erra o passe. Davi, Diogo, Júlio dos Santos. Serginho gira com categoria. 3 na marcação, cai Serginho. Falta para o Vasco. Luizinho agora conversa com o John Clay, daqui a pouco deve pintar no Vasco. E o Vasco erra mais um passe com o Herrera. O jogador entra ansioso, entra isolado ali.
Enfim, o João Clay é um jogador importante, que pode acertar um chute de fora da área, tem um bom passe, vive um bom momento, tem a sua irregularidade de garoto, mas é um jogador que pode dar mais opções ofensivas ao Vasco. Vai mexer o Goiás também. Thaís? Luiz, o Zé Love pediu para sair e vai entrar agora o Murilo com a 17 no lugar dele. Bela estreia de Zé Love. Goiás 2, Vasco 0. 18 no segundo tempo. Rodrigo. Chamando o Felipe Macedo. Diogo. Davi. Felipe Macedo troca passes o Goiás. Bola recuada para Renan. Contra o Brasília, o Renan e o Murilo foram os únicos titulares que jogaram pela Sul-Americana. Hoje o Murilo nem começou o jogo. Começou o Zé Love. E o Julinho fez a opção também pelo Bruno Henrique hoje. Aliás, Goiás e Brasília jogam na próxima terça-feira, aqui no Serra Dourada. Empate por 0-0. Quem vencer avança para as oitavas. O Brasília, se fizer um gol, complica. Aí o Goiás passa a ter que vencer o Brasília. Está jogando o Vasco com o Júlio dos Santos. Botou o Madison para correr. E aí, por via das dúvidas, o Felipe Macedo chutou para o lado. Podia ter recuado para o Renan. Lédio Carmona vem aí. John Clay. Arrisca mais ainda o Jorginho. Tira o Guinha Azul, tira o primeiro volante para a entrada do John Clay. Enfim, é o momento de arriscar mesmo, apostar tudo, ir pro ataque. Já está perdendo o jogo por 2-0. Tem que tentar pelo menos chegar ao empate, melhorar a qualidade ofensiva do time. Deixa o Serginho como primeiro volante e vai para o jogo ofensivo. É arriscado? É arriscado. Pode levar gol? Pode levar gol. Mas é o que o Jorginho tem a fazer nesse segundo tempo. É apostar, é arriscar mesmo. Madison tentando o Herrera. Rodrigo. Mais um chutão na direção do argentino. Sai do gol Renan. Luiz. Fala, Guido. Antes da entrada do John Clay, o Zinho falou para ele: confiança, pode chutar de fora da área. Já fez golaço nesse campeonato, chutando no Maracanã contra o Fluminense. Bola para Murilo. Tá no mano a mano. Passou pelo Anderson. Ainda Murilo. Levanta a cabeça, procura alguém. Tem cruzamento. Cristiano tirou mal. Olha só, abre o chute cruzado do Rodrigo. Tiro de meta para Martins Silva. Vai voltando aí o Rodrigo. Corte ruim do Cristiano. Um jogo ruim do Cristiano, né? Muito ruim. Fez um bom jogo contra o Flamengo. Um jogo bem interessante, forte ofensivamente, na parte defensiva sem cometer nenhum erro, nenhum pecado. Agora hoje não funcionou, o Madison muito menos, né? E o Goiás, quando vai à frente, continua com muito perigoso, né? Até porque chega sempre com 3, 4 jogadores. Vasco vai chegando ao seu 6º jogo sem vitória no Campeonato Brasileiro. Aliás, o Vasco venceu apenas 3 jogos. Júlio dos Santos. Madison. Tenta a jogada com Herrera, consegue o domínio. Com categoria, Herrera, girou. Fred tocou por último. O juiz entende que o último toque foi do Herrera. O Fred concorda. Tiro de meta para Renan. Vamos ver o último a tocar na bola. Herrera, vai chegando o Fred. Difícil, né? Parece o Fred. O que você achou, Lédio? O Fred dá um toque, eu fiquei em dúvida se a bola espirrou ali no bico da chuteira do Herrera, mas tá mais pro Fred mesmo. O Fred até dá uma olhadinha pro juiz assim meio sem graça e seguiu a jogada. Murilo ajeita na entrada da área, errou o passe ali pro Eric. Pode de fato ter tocado no bico da chuteira do Herrera. Não é um lance fácil ali, não deu para ver legal não. Está jogando o Rodrigo do Vasco, que já foi o Rodrigo do Goiás.
Anderson Salles. Sai jogando com o Madison. O Vasco tenta sair jogando com a bola no chão. Não consegue. Fred. Rodrigo. Rodrigo. Levantou, mandou para frente para o Herrera. Goiás troca passes, valoriza a posse de bola com o Diogo. Rodrigo. Goiás vai chegando a 22 pontos. Vai fazendo 6 pontos nos últimos 2 jogos, com 2 excelentes vitórias sobre São Paulo e Vasco. Lançamento longo. Longo demais. Cone voando. Eric tentou. Sport TV, somos todos campeões. Vivo, viva intensamente na velocidade do 4G líder. Esse é o 10º jogo do Vasco como visitante no Brasileirão. E o Vasco fez apenas 3 gols. 1 vitória, 1 empate e 7 derrotas como visitante. Nove finalizações do Goiás no jogo, apenas 3 do Vasco, né? O Vasco luta, tenta reagir, mas é uma noite muito pouco inspirada do Vasco. Mesmo quando tinha 11 jogadores, não conseguia criar nada. Um time muito tenso e hoje desorganizado, né? O time se perdeu muito depois do gol do Goiás, não conseguiu mais se encontrar. Luta, não falta luta, mas tecnicamente, taticamente, muito abaixo do que mostrou quarta-feira. Goiás vai chegando a 22 pontos. Aliás, Goiás não perde, com esse jogo, não perde há 5 rodadas no Campeonato Brasileiro. Madison, rodada após rodada, a situação do Vasco vai ficando cada vez mais dramática. Nós estamos apenas na primeira rodada do segundo turno. Vasco vai perdendo mais um jogo no campeonato. Lançamento para Herrera. Madison ganhou. Vacilo aí na saída do Felipe Macedo. Herrera. Fred conserta. Tá o Julinho. O Julinho não gostou do seu zagueiro, não. Saiu jogando mal. Madison. Cruzamento para o Nenê, ele toca de cabeça. Sport TV, somos todos campeões. Quilômetro de vantagens Ipiranga, agora com ingresso para o Rock in Rio. Mais uma vitória do Goiás no Brasileirão. 2-0 em cima do Vasco. Essa vai se tornando a 13ª derrota do Vasco. Madison. Vasco não desiste, tenta alguma coisa, a bola não chega no Herrera. John Clay. Passa pelo Davi. Erra o toque para o Nenê, a sobra ficou com o John Clay, o Cristiano pediu na esquerda. John Clay volta a jogada pelo meio. Júlio dos Santos. Madison. Rodrigo. Goiás recua, chama o Vasco para o seu campo. John Clay. Ganhou Davi, falta do John Clay. Goiás vai vencendo sem o Felipe Menezes. Led Felipe Menezes teve participação em mais da metade dos gols do Goiás até o início do jogo. O Goiás tinha 16 gols até o início da rodada. O Felipe fez 5 e deu 4 assistências.
Tá fazendo falta hoje? Ah, tá. Agora o Luiz Flávio agora não deu um amarelo pro John Clay, né? O John Clay faz a falta por trás para impedir o contra-ataque do Goiás. Né? Ele tá pendurado. Patrick. Goiás vai administrando. Vence por 2-0, tem um a mais em campo, troca passes. Até porque o Vasco não assusta. O Vasco tem a bola, mas continua errando muito passes. Já chegamos a 57 passes errados no jogo, 31 do Goiás. O Goiás errou até mais passes do que o Vasco, 26 do Vasco. O Vasco não cria, não consegue criar. Então administra. Nenê. Pisa na bola. Aí não encontra ninguém, gira. Serginho. Nenê. Tem habilidade, tem talento. Ainda Nenê. Boa bola na direita. Semadson. Serginho, dá aí para Cristiano. Serginho. Nenê tentando a jogada pela direita. Desarme do Diogo. Murilo. É do jeito que o Eric gosta e o Bruno Henrique pede na direita. Murilo pelo meio. Tem virada de jogo. Pro Bruno. Dominou. Olha o chute. Defendeu Martim. Toque de cabeça do Rodrigo. Bruno cabeceia pro meio. E é pênalti. É pênalti pro Goiás. Cartão vermelho. Rodrigo recebe o vermelho. Mais um pênalti para o Goiás. Rodrigo está falando ali com o Luiz Flávio. Você não pode fazer isso. Vamos ver o lance de novo. Virada de jogo para o Bruno Henrique. Ele consegue o domínio. Martim Silva defende. A bola fica viva na pequena área. Tem um empurrão. Marcado o empurrão do Rodrigo. Luiz Flávio tinha ângulo, estava distante, mas deu um empurrão do Rodrigo. É pênalti a favor do Goiás. Não, o empurrão é claro. A bola chegaria para o jogador com possibilidade de fazer o gol, ele faz o empurrão, derruba e o pênalti acontece. Rodrigo empurrando o Eric, pênalti a favor do Goiás. E mais um jogador expulso, Lédio. O Vasco é o time que mais teve jogadores expulsos no campeonato. São 8 expulsões. Era o segundo antes do jogo de hoje, agora passa a ser o primeiro com 8 expulsões. Pode ser o terceiro do Goiás. Marcação do Luiz Flávio. O Fluminense teve 7 expulsos. Expulso Rodrigo. Eric batendo mais um pênalti. Primeiro ele bateu muito bem. Martim Silva no meio do gol. O Goiás pode fazer 3-0. Eric, é pênalti para o Goiás. Autoriza o juiz. Eric bateu. Gol! É do Goiás. Eric de novo. Mais uma vez batendo pênalti com muita precisão. Com categoria, deslocando Martim Silva. Eric, dessa vez bateu no canto direito. Nenhuma chance para o goleiro do Vasco. O Goiás faz 3-0. Tem 2 jogadores a mais. E temos jogo pela frente, Lédio Carmona. Exatamente. Vai melhorando também o seu saldo, né? Que antes desse jogo era 0. Agora passa a ter 3 gols positivos na tabela de classificação. Eric muito bem, recuperou a forma, tem jogado muito bem. A torcida do Vasco começa a deixar o estádio Serra Dourada. A torcida que conseguiu dividir o estádio com a torcida goiana. Mas enfim, mais uma noite muito ruim para o Vasco nesse Campeonato Brasileiro. E é impressionante como tem torcedor do Vasco indo embora nesse momento. Veja aí a torcida do Vasco deixando o Serra Dourada. É drama para o torcedor vascaíno, Lédio. Até dezembro, a tendência é o drama continuar. Impossível que não continue. Você pode até começar a vencer, começar a somar pontos, né? Mas vai ser dramático. Mesmo que o time cresça, consiga reverter essa situação, dramático vai ser até o final. Não tem como não ser dramático. Luiz, esse foi o 5º gol do Eric no campeonato. Ele que teve o vínculo estendido até 2018 e aumento de salário recentemente. Detalhes do Goiás com a Thaís Freitas. O Guido traz as notícias do Vasco. Vem aí Jomar.
Parece que vem o Jomar. Conversou, botou o colete mais uma vez. E lá vem o Goiás. Com o Davi, o Goiás tem 2 a mais. Temos 33 no segundo tempo. Tentativa de cabeça, Martim acompanha. Tiro de meta para o Vasco. Viria o Jomar, Luiz. Ele chegou a estar pronto, passou ali, entraria no lugar do Nenê. Mas bem na hora de entrar, o Jorginho mudou de ideia e aí pediu para que ele voltasse. Conversou com o Zinho aqui, vai definir se o Nenê permanece ou se faz alguma outra alteração. Você reviu a cabeçada para fora do Bruno Henrique. Dias difíceis para o Vasco. Mais um ano muito complicado. Um ano que começou com o título carioca. Com o Vasco dizendo que o respeito voltou. Mas a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro é dramática com apenas 13 pontos. Lançamento para o Bruno. Matou no peito. Tirou do Martim. Olha o Bruno. É escanteio para o Goiás. Serginho tirou do Bruno Henrique. O Goiás vem para cima do Vasco para tentar uma goleada. Tem 2 a mais. Mais um grande resultado para o Goiás. Venceu o São Paulo por 3 a 0. Vai ganhando do Vasco por 3 a 0. Davi na cobrança do escanteio. Jimenez. Canta alto, canta bonito a torcida do Goiás. Sport TV. Somos todos campeões. Shampoo Clearman, limpeza profunda, refrescância e zero caspa. Ouça a torcida do Goiás. Luiz. Pois não, Guido. O Jorginho abandonou aqui a área para conversar com o delegado da partida e pediu para o Zinho comandar. Enquanto isso, vai reclamar aqui da arbitragem da partida de hoje. Então o Jorginho ponderando, conversando, reclamando. E o Goiás do Julinho vai conquistando mais uma vitória. Aliás, a segunda vitória sob o comando do Julinho. Segunda vitória sob o comando de Julinho. 5 jogos invictos. E tem mais, hein, Léo? Lá vem o Goiás com o Bruno Henrique. Murilo pede o cruzamento. Eric se apresenta. Bruno. Tentativa do Eric. Anderson Salles tirou. Herrera. Invencibilidade do Goiás, Luiz. São 5 rodadas. São 2 vitórias, as 2 vitórias seguidas. 3 empates. A última derrota foi para o Flamengo, aqui no Serra Dourada, dia 27 de julho. Quase um mês da última derrota do Goiás. Lá vem Diogo. O presidente garantiu essa semana que o Julinho tinha apoio. Segunda vitória, o Julinho tem agora 2 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. E a torcida do Goiás grita: olé! Diogo. Falta. John Clay recebe agora o cartão amarelo. Amarelo para John Clay. Segundo o Lédio, tinha escapado antes, né? Não escapou, né? Agora ele acabou de ser pego, né? Porque ele estava pendurado. Na vez anterior. Pois é, e agora ele estava pendurado, leva o terceiro. Mais um desfalque para o jogo contra o Figueirense no próximo fim de semana no Maracanã. Amanhã, 1h da tarde, tem Tá Na Área especial. É depois do jogo das 11. 1h da tarde, ao vivo no Sport TV, tem Tá Na Área. Bola para Davi. Jogada bem trabalhada com o Diogo pela esquerda. O cruzamento. Olha a chance do Goiás. Perdeu o Rodrigo. Entrou livre na segunda trave e finalizou para fora. Lédio Goiás já fez 3 e perdeu um caminhão de gols. O Vasco agora está completamente... O que tinha ainda de organização em campo, não tem mais nenhum. O time tá batido, está entregue. O Goiás está muito perto de chegar a uma goleada ainda maior. O Vasco é pensar na próxima rodada. Essa aqui já era para o time. E aí para o Vasco, uma rodada a menos para fazer cerca de 32, 33 pontos. E a bolinha apresenta mais um gol na noite.
Quarto gol do Santos. 4-1 Santos. Santos chega, no jogo de hoje, a metade dos gols do Vasco em todo o campeonato. Gol do Nilson, né, que também foi da base do Vasco. Vasco tem apenas 8 gols no campeonato. Sport TV, somos todos campeões. Para você, as emoções do Brasileirão. Vamos ouvir um pouquinho mais aí a torcida do Goiás. Rodrigo perdeu o Curativo, lembrando que ele entrou em campo de toco. O Curativo voa para um lado, ele tem um corte. Tem que refazer o Curativo, Rodrigo. Tá deixando o gramado, vai ser substituído pelo Igor, que entra agora com a 15 no lugar do Rodrigo, Luiz. Ex-jogador do Vasco. Começou a carreira. E durante um tempo, Led, foi também o xodó do técnico Renato Gaúcho. 3 Goiás, 0 para o Vasco. Goiás vai crescendo nesse momento no Campeonato Brasileiro. Vai chegando a 22 pontos. 39 no segundo tempo. A situação do Goiás em relação ao segundo turno, em relação à permanência na primeira divisão. Para o Goiás permanecer na primeira divisão, tem que melhorar um pouco em relação ao que ele fez no primeiro turno. Fez 19. Fez 19 pontos no primeiro turno. Fazendo aí uns 25, talvez, o Goiás se garante na primeira divisão. Olha o lançamento, Murilo impedido. Marca de impedimento do Murilo. E teve gol na noite, a bolinha piscou. Léo Gamalho faz o segundo dele, segundo do Avaí. E o lance do Murilo é duvidoso, hein? Vamos ver se depois a gente mostra a jogada mais uma vez. Mais 4 minutos aqui. Podia estar na mesma linha. Obrigado, Thaís. 4 Santos, 2 para o Avaí. Avaí vai caindo, vai ficando em 17º. O Santos vai para a 10ª colocação no campeonato. Nenê. Vasco tem 2 a menos. Jorge Henrique e Rodrigo foram expulsos. Herrera. E vem aí Lucas no Vasco. Led numa projeção pensando em Copa do Brasil para o Vasco. Resultado de hoje interfere no jogo de quarta-feira contra o Flamengo? Eu acho que atrapalha um pouquinho, né? Mas o Vasco tem ido muito bem nos clássicos em 2015. O Vasco jogou 11 clássicos e ganhou 7. Né? Se o time consegue se reinventar nessa temporada, é exatamente nos clássicos. Eu acho que se o Jorginho conseguir trabalhar bem a cabeça, o time pode entrar inteiro, até pelo desafio que é mais um clássico contra o Flamengo. Né? Mas evidentemente que altera um pouco. Né? De novo, ele vai ter que fazer um trabalho de recomeço, de reconstrução psicológica do time. Não é fácil. E para a gente não falar que todos os números do Vasco são ruins, essas 7 vitórias em clássicos, a 6ª vitória consecutiva, isso foi uma marca que o Vasco não fazia há quase 70 anos. Em 47, o famosíssimo Expresso da Vitória venceu 6 clássicos em sequência. Exatamente. Foram 11 clássicos em 2015. O Vasco venceu 7. 3 do Flamengo, 2 do Fluminense e 2 do Botafogo. Lucas em campo. Para a saída do Júlio dos Santos com a 9. E no Goiás vem aí Valmir Lucas no lugar do Fred. Pode ser um bom momento para o Vasco na bola parada. O Vasco tenta o seu gol. Nenê no cruzamento, Renan saiu mal do gol. Vamos aproveitar para mostrar o lance, ainda há pouco, em que foi marcado o impedimento do Murilo. Serginho dava condição. Errou o assistente. Tinha condição legal, Murilo. Saindo Fred para a entrada de Valmir Lucas. Obviamente a pergunta representa um exercício de futurologia, mas o Goiás, jogando assim, o momento do Goiás indica que ele vai sofrer muito no segundo turno?
Eu acho que ele não vai conseguir se descuidar. É um time que vai ter que estar sempre de olho, mesmo que cresça bastante na tabela, com irregularidade, que é um time que não está pronto, é mais um time em formação nesse campeonato. Mas da turma ali de baixo, quem joga mais nesse momento é Joinville e Goiás. É os times que apresentam mais evolução. Olha o cruzamento para o Patrick. Cruzamento do Bruno Henrique passou na frente. São os times que demonstram mais poder de reação no Campeonato Brasileiro. Joinville, treinado pelo Paulo César Guzmão, e o Goiás, do Julinho Camargo. Segundo jogo do Jorginho comandando o Vasco, uma vitória e uma derrota. Amanhã, 1h da tarde, não perca, tá na área especial. Depois do jogo das 11, você fica ligado no Sport TV, tem Tá na Área, trazendo como foi o jogo, falando dos jogos que vêm em sequência. E amanhã tem jogão ao vivo no Sport TV, Atlético Mineiro e Palmeiras. Transmissão começando às 5h15. O Goiás, com 2 a mais, vence o Vasco por 3-0. Vamos caminhando para o fim do jogo aqui em Goiânia. Ótimo resultado para o Goiás. Segunda em sequência. Nenê perdeu para o Patrick. Eric fez 2 gols de pênalti. Esse é Davi. Boa bola para o Gimenez na direita. Caiu, perdeu o equilíbrio, se atrapalhou todo ali o Gimenez. Só lembrando que nessa reta final do jogo o Vasco está com 9 jogadores. 2 expulsos. Jorge Henrique e Rodrigo. Quando termina o jogo? Fim de jogo no Serra Dourada, o Goiás vence o Vasco. Sem acréscimos, 3 para o Goiás, 0 para o Vasco. O Goiás respirando um pouco mais sossegado na primeira rodada do segundo turno, chegando a importantes 22 pontos. E o Vasco ficando com impressionantes 13 pontos. Apenas 13 pontos, segunda vitória do Goiás sob o comando do Julinho.